Amigos, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Olá, tudo bem? São quase 8 horas do dia 24 de outubro de 2022. Estamos começando mais uma live aqui, Papo de Copa. Daqui a pouquinho vai entrar o meu amigo Fernando Rego Barros para a gente começar a falar de Copa do Mundo. Mais uma pauta que a gente discutiu, conversou e trocamos ideias, trocamos figurinhas. E o gancho, vou explicar já já porque a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de 1958. Foi esse o assunto que a gente escolheu por um motivo bem simples e bem legal. Nosso amigo Fernando, aí Diego, tudo bem? Ivani também está aqui. O nosso amigo Fernando Rego Barros, meus parceiros aqui de live, está aprontando um livro sobre a Copa de 1958 e resolvemos tocar no assunto dessa live. E quem vai estar conosco é um convidado bem especial, que é o PVC, Paulo Vinícius Coelho, vai estar com a gente. Eu vou colocar o Fernando aqui na jogada. Pronto. E aí, tudo bom? E aí, Marcelo, tudo bom? Boa noite, Quanto, pessoal. quanto tempo, né? A última tem quase um mês, ou mais de um mês, né? Foi mais de um mês, cara. Foi mais de um Mais de um mês. mês, foi com Trajano, né? Foi com o Trajano, exatamente, Aham. cara. Exatamente. E quase que ela não acontecia, né? Pois é, deu tanto problema de conexão. Vamos ver, Foi, eu acho que hoje foi. vai ser melhor. O Paulo É, Vinícius, espero, acho que espero. vai conectar mais fácil. Bruna Rodovalha na área, quanto mais, nunca mais a vi. Eu estava falando aqui, Bruna, Bruna, e os amigos que estão chegando, é, um motivo que a gente escolheu fazer a live de 1958, a Copa do Mundo de 58, é porque Fernando está para sair do forno um tá no livro forno a mesmo. respeito da Copa do Mundo de 1958. Dá uma palhinha antes do que vem por Uhum. aí, Fernando, antes de a gente colocar para dentro aqui o nosso convidado. Não, é um livro sobre a Copa, né, de 58, 1958, como ganhamos a Copa na Suécia. Vai ser publicado pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco, e o livro está na fase final, né? Está no forno, como você disse bem aí. Então, eu estou vivendo também essa expectativa, né? Estou ansioso, né, para que esse livro fique pronto logo e a gente vê se bota ele aí em circulação o mais rápido possível. Deve ficar pronto um pouco antes da Copa ou até no início da Copa. Pode até ser Vamos durante, ver pode quando ser eu até, tiver, quando eu pode ser até tiver durante. mais certeza assim da data, eu aviso todo mundo. Vou avisar E nas minhas redes sociais também, né? E assim, é é um teu tema primeiro que livro, sempre me Fernando? interessou muito. Oi? É o teu primeiro livro? É sim. É o Uhum. primeiro livro, né? Cara, Primeiro também livro. chutei aqui para. Que Sim, massa, é que o primeiro bacana, parabéns. livro e assim, tô naquela, né, de doido para ver o livro na mão, Ah, é, o né? cara vive da expectativa, né? Fica naquela Exatamente. do. Parece que é criança, é a cria que tá nascendo, né? Fica na expectativa Exatamente. danada. Tô bem ansioso para ver o resultado final, né? E ver se o público vai gostar, né? Os Ah, pô. leitores, Eu tive a oportunidade de ver. os meus 10 leitores, como Que é dizia, acho que era isso. Machado de Assis que dizia isso. Quem também dizia essa questão de poucos seguidores era quem, cara? Tem outra pessoa que falava dessa questão. Cada semana ele aumentava um. Deixa eu Aham. já acionar o nosso amigo Paulo Vinícius Coelho aqui no WhatsApp Uhum. para ver se ele já está aqui. Se ele estiver aqui, eu não vi entrar, é só ele me avisar que eu já convido. Deixa eu ver se ele entrou. Uhum. Eu pedi para ele entrar com 20 horas e 5 minutos, até para a gente fazer a Certo. apresentação, né? Então, já que Aham. está no prazo, né, tem uns 3 minutinhos aí, daqui a pouco ele entra, dizer que agradecer a liberação da Rede Globo Televisão por liberar esse camisa 10 para participar com a Sim, gente sim. aqui dessa live. Paulo Vinícius Coelho, que Aham. foi durante muitos anos comentarista do Lance, comentarista da Sport TV, da Sport TV não. Eu acompanhei ele Da SPN. na ESPN ESPN Brasil. e ainda Uhum. cheguei a ver ele como colunista do Lance. Ainda cheguei a acompanhar Uhum. ele no Lance. Não, E é um jornalista, é um craque, né, do jornalismo esportivo. com certeza, com certeza. E foi um prazer ele ter aceitado logo de cara. Falei com o Uhum. nosso amigo George, que é nosso amigo George, que é o liberador de. Não mandem mensagem para Jorge pedindo essas coisas.
mas é o homem que libera. E aí eu tava vendo aqui que o Paulo Vinícius tem prêmio pra caramba, tem mais prêmio que Neymar no prêmio da FIFA. Tem que sacanear Neymar, cara. Meu alvo predileto. Meu alvo predileto. E tem uns livros publicados de 2003 a 2018. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tem uma 9. porção de livros, 9. né? Entre eles, o Uhum. Planeta Neymar, que é de 2014. Sim, Ele lançou sim. 2 em 2014. Lançou taticamente. Esse eu tenho interesse de ver. Taticamente eu tenho interesse. Eu não conhecia. E E o último o dele livro é está sobre a filmado. Copa de 2002, né? Sobre o Penta, né? Chama Sim, Cinco sim. Estrelas. Acho que foi lançado esse ano, inclusive. Eita, no meu link aqui que eu tenho, ele não tem esse livro, não. Eu vou chamar Foi ele aqui. lançado, acho que em abril ou maio. A gente pode até Ah, foi? perguntar a ele Perguntar a ele, é. Pois é. quando ele estiver aí com a gente. Deixa eu chamar ele aqui. Uhum. Vou dizer ele aqui que já tem o Maracanã Mas é lotado aqui. isso, eu tenho uma paixão especial por essa Copa de 58. Acho que o fato de ter sido a primeira, Essa é né? uma Nós pergunta. temos. Essa é uma pergunta que eu queria fazer a você, e justamente por que Aham. essa paixão pela Copa de 58? Olha, eu acho que tem a ver com essa coisa de ter sido a primeira mesmo, né? O Brasil ainda não tinha sido campeão do mundo nenhuma vez, hoje a gente é penta, está buscando o Hexa aí, né? E ele assim, vinha de um trauma da Copa de 50, né? Uhum. De ter perdido em casa para o Uruguai, que acho que até os 7-1 de 2014 era a maior tragédia do futebol brasileiro, era ter perdido a final para o Uruguai. Só que Sim, foi um placar assim, se você analisar que tinham 200 mil pessoas no Maracanã, todo mundo esperava que o Brasil fosse campeão, e no fim o Brasil não foi, né? Saiu na frente, depois levou o empate e a virada. Então, assim, foi uma coisa traumática, porque ninguém tinha dúvidas de que o Brasil ia ganhar aquele título. Mas aí tinha esse trauma de 50. Em 54, a gente perdeu de novo a Copa, perdeu para a grande Hungria, né, de Puskás. E em 58, finalmente, com mais organização também, o Brasil conseguiu o primeiro título, né? Com espantou Didi, com Garrincha, com Pelé, assim, era uma seleção excepcional, né? Seleção é, muito boa melhor que a e, 70. cara, há muita controvérsia, né? Há muita polêmica com relação a isso, né? Pelé, por exemplo, acha que a de 58 era melhor, mas a de 70 já foi escolhida, inclusive, como a melhor seleção de todos os Cara, eu tempos, acho que a né? de 70 é melhor. Por um júri de jornalistas do mundo todo. Era uma excelente seleção a de 70 também, né? Mas a de 58, cara, era, para você ter uma ideia, o Gilmar, goleiro, ele veio levar o primeiro gol no quinto jogo da Copa. A Copa só teve 6 Foi. jogos, né? O Brasil É. jogou 6 vezes. O Então, Brasil só levou contra a França, né? nos 4 primeiros jogos, o Brasil não levou nenhum gol, né? E depois Eu te levou contei. 2 contra a França e 2 na final. Mas fez Exatamente. 5 em cada um. Então Pois era uma é, seleção. Levou 4 gols é. em 6 jogos e fez 16 gols, né? Então, assim, era uma seleção muito boa, né? Eu nunca vi Didi jogar, vim ver para fazer esse livro, eu assisti muitos vídeos, né? E inclusive assisti o jogo da final várias vezes, né? E assim, Didi era um maestro mesmo, né? Ele conduzia aquela seleção com maestria, né? Quando a bola chegava nele, ele parecia assim, um artista mesmo, sabia para A- quem a- ia mandar a bola, né? Aquela imagem dele pegando a bola no fundo da rede e levando para o. Mostra muito que ele era. Exatamente. Mostra muito que ele era. Exatamente. Pronto, o PVC Isaac, chegou aqui. Vou adicioná-lo opa, na vamos sim. nossa live, que a gente já estava já deixando rolar. E aí a gente vai deixar passar a bola para o camisa 10. Vamos botar o PVC nessa conversa, É, pois é. nosso convidado. Deixa eu ver se vai entrar. Cadê? Opa, deixa eu ver. Cadê? Tô apanhando hoje, né? Sou eu que tô apanhando, cara? Será? A PVC apareceu e sumiu. Tá entrando. Opa, tá aparecendo. Chegou. Fala, Paulo Vinícius Coelho. E ele tá em Presidente virtude. Anzar,
Tá Entrou? invisível. Já entrou. Só você não tá Entrou. aparecendo aí. Você que não está aparecendo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ouvindo sim, temos uma imagem. Vendo Mas não? Você ainda. Não, vendo não. Tá aparecendo só É? uma televisão aí, é. Uma TV, um pedaço de TV. Uma televisão. Então eu tenho que inverter isso aqui. Como é que eu inverto isso aqui? Como é que eu inverto isso aqui, meu Deus? Cadê? Geralmente, você está Ó, aqui, no celular, né? Achou? Aê! Agora sim. Agora Tô tem, aqui. Pô. agora Beleza. tem como colocar em pé Colocar o quê? como colocar em pé o celular, não? Tem. Mais fácil, Aí. né? Agora. Beleza. Deixa eu só E olha a foto, olha ligar a esse foto. ar-condicionado aqui direito. Tá muito quente aqui dentro, cara. Qual é a foto ali, cara? Pelé. É Pelé É que eu com tava- Jorginho e Messi com quem? Eu tava tentando mudar de lugar porque tava muito quente ali fora. Eu vim tentar me refugiar aqui do calor. O Rio de Janeiro só tem 2 estações do ano. Aqui O também. verão quente e o e frio. inferno. Verão e inferno. Pode crer, velho. Pode crer. Cara, não, só para te falar, a gente só para se situar geograficamente, você certamente está no Rio, eu estou em Recife e Fernando Rego Barros em Brasília. Então, estamos fazendo uma live que é bem, cada um em quase em extremos, assim, né? E hoje, Sim, exato. antes de mais nada, eu quero agradecer a tua participação, agradecer Tamo meu amigo, junto. agradecer meu amigo Jorge Guilherme, que entrou aqui no meu WhatsApp aqui. Vou até mandar o link da live para ele participar também. Tá bom. E já fiz aqui tua apresentaçãozinha aqui. Não sei se eu botei uma lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros. Só que o Fernando me lembrou aqui que teve um lançado recentemente, né? Teve, tá ali fora. 5 estrelas, né? 5 estrelas. Vai buscar lá? Pra você mostrar? Peraí. Ah, se Pera você aí. quiser, pode Pega deixar. lá, Tá? pega lá, pega lá. Pega lá. Esqueci de pegar. Paulo Vinícius Coelho, gente, está no Um Sport oferecimento, TV, né? um oferecimento a assistir do. Um chá aqui, Está no Sport TV como comentarista, né? E está enriquecendo, né, Marcelo, esse time aí do Sport TV. É, cara, eu Sempre até vou acrescenta fazer muito. Vou fazer uma pergunta. Uma das Eu primeiras tinha perguntas. separado ele na varanda, mas aí eu desisti de ficar na varanda, tá muito quente. Aí eu fui ali buscar de volta. Cara, Olha só, a eu varanda vi, está vi. muito quente. Se a varanda está muito quente, né? Você... Imagina, hein? Pô, isso aí que lindo, hein, cara? Foi lançado em maio ou abril, não foi, Paulo? Foi em maio, foi em maio. Maio. Uhum. É a história do Penta. Isso. maravilha. Tá bonitinho. Mas tem que Mas comprar pelo www.letrasdobrasil.com.br. Tem na Livraria da Travessa também, mas mais fácil pelo site www.letrasdobrasil.com.br. Certo. A gente antes de Décimo você... livro. Joia, joia. Paulo, Eu antes de tô você entrar, a gente estava falando dos seus livros, né? E eu lembrei que você tinha esse aí sobre o Penta, né? E eu estou terminando, tá na gráfica, quer dizer, não está na gráfica, está na editora, em fase final, um livro sobre a Copa de 58. Aí eu disse, cara, vai ser bom porque a gente vai falar sobre a Copa de 58. E Marcelo me falou. O PVC acabou... A de 58 foi a primeira estrela dessas 5 que você fala aí no 2002, né? Que foi a 5ª estrela. Né? E aí isso. eu queria abrir o nosso papo, que nós vamos focar essa Copa de 58, que foi uma Copa importante. Eu não tenho muita lembrança dela, porque eu não estava nesse planeta ainda. Nenhum de Mas nós. Você estava aqui quando o Pedro Álvares Cabral chegou, não? Não, tava não. Então, você sabe que chegou. PVC, me diz uma coisa, falando do aspecto da importância, antes de você entrar, eu estava falando perguntando a Fernanda a respeito da questão, por que ele tem essa atração pela de 58. Eu tenho uma de 82, porque a minha de 82 foi a primeira Copa que eu acompanhei, ainda não entendia bem o que era, e tenho esse carinho pela Copa de 82, e aí eu queria saber de você, no teu ponto de vista, para o futebol brasileiro, é evidente que um título estudo, assim, mas o que ela representou para a história e para aquele momento do futebol, a conquista, e o que é que te chama mais atenção naquela Copa de 58 para o futebol brasileiro? Eu acho que é um momento de... Primeiro, é um momento de muita inspiração do Brasil. E é engraçado como, se você olhar para o mundo, como a Copa do Mundo explica
o planeta e vice-versa. Não é muita coincidência. Claro que existem muitas exceções. 70 é uma exceção disso que eu vou dizer, mas, por exemplo, por que a Hungria foi a maior seleção do mundo em 54, embora não tenha sido campeã, e foi eliminada na primeira fase em 58, tendo a invasão soviética em 56? Por que a Tchecoslováquia é vice-campeã do mundo em 62 e é eliminada na primeira fase em 70, tendo a invasão da Primavera de Praga em 68? É claro que isso não é uma regra absoluta, mas eu acho que uma parte... Né? De vez em quando você tem coincidências desse tipo. 58 é a véspera da Bossa Nova, é Juscelino levando a capital para Brasília, mas o Rio de Janeiro pulsando cultura, é São Paulo crescendo. Então você tem um pulsar do país que também se reflete um pouco na alegria do jogo, sabe? E você ter um time que mistura raças como nós somos, sabe? Mistura Gilmar, Djalma Santos na final, Bellini, Orlando, Newton Santos, Zito, Didi, o grande craque do time, mistura experiência e juventude. E liberta de 50. O Brasil já era um país que tinha se tornado país de futebol, mas não um país vencedor no futebol, porque tinha conquistado 3 Copas América só, em 19, 22 e 49, os 3 casos em casa. Então, era um momento de sair dessa sombra da América do Sul, de Argentina e Uruguai, que mandavam no continente, mas não no mundo. E o Brasil consegue olhar para o mundo. Foi uma Copa de afirmação, né, PVC? Muito. De beleza do jogo, mas de afirmação também. Não é campeão com o melhor ataque, é campeão com a melhor defesa, mas por causa do ataque. Então, é o primeiro 0-0 da história das Copas, Brasil e Inglaterra, mas a gente lembra mesmo dos golaços do Pelé. Uhum. É a Copa dos 3 minutos mais incríveis da história do futebol, uma expressão criada pelo jornalista francês Gabriel Hanot para falar sobre o início do jogo Brasil-União Soviética. Então é um momento que o mundo olha para o Brasil. Opa, está acontecendo alguma coisa aqui. O que foi? Não, isso, Não. O mundo olha sim. para a gente nesse sentido. Entendi. Sim. Não, e o mais curioso é o seguinte, cara, Eu estou tendo um curto-circuito na minha sala aqui. Eu achei que estava caindo. Pô, eu pensei nisso também. Não, e o curioso é o seguinte, cara, que é assim, teve muitas coisas aleatórias que aconteceram no Brasil naquela Copa 58. Eu lembro muito bem a questão das pesquisas que eu faço, das leituras que eu faço, de sempre falar que o Brasil, de 50, perdeu a Copa do Mundo no Brasil mesmo. Aí depois nós tivemos 54, o Brasil foi eliminado, como o Fernando lembrou agora, pela Hungria. Então a gente vem de 2 pancadas, e como você falou, Fernando, assim, o Brasil era um país já com uma força no futebol, mas que não encantava ainda no Mundial. E havia essa necessidade, E o Brasil pegou um grupo com Áustria, Inglaterra e União Soviética, em que a União Soviética era o grupo da morte, e a União Soviética era considerada como favorita. Época não se falava, não tinha essa expressão, o grupo da morte. Mas se tivesse, com certeza seria o grupo da morte da Copa de 58, foi esse. Brasil, Inglaterra, Áustria e União Soviética. Todas eram 4 fortes seleções, né? Isso, então era um grupo muito forte. O PVC, e me diz uma coisa, em relação ao comando técnico da seleção, a CBF, era CBD ainda, né? CBD. Isso. Era CBD. O João Avelange teria assumido um pouco antes da Copa, estava em dúvida de treinadores. Eu achei engraçado, em alguns textos que eu li, falando que estava entre 2 treinadores. Um deles era um paraguaio. E havia havia uma aversão àquilo ali, né? Como a gente vê hoje no futebol. Eu queria até fazer esse link. Ainda há essa aversão a treinadores internacionais para assumir a seleção brasileira. Isso é desde antes ou houve um hiato para isso? Você concorda ou não em ser um treinador de seleção brasileira ser um cara estrangeiro?
Eu acho que a gente precisa entender se a gente tem uma limitação dos nossos profissionais ou se não tem. E se tiver, você traz de fora. Não precisa. O mais importante é você escolher o melhor profissional para fazer o melhor trabalho com a seleção brasileira. O Freitas Solis era um técnico paraguaio que tinha vindo para o Flamengo em 53. A história do Freitas Solis, ele ganhou o Campeonato Sul-Americano de 53 contra o Brasil, em Lima, no Peru. O Zé Lins do Rego era o chefe da delegação brasileira e conselheiro do Flamengo, e voltou para o Rio encantado com o Solis. O Solis assumiu o Flamengo e foi tricampeão carioca 53, 54, 55. E ele era um técnico de destaque no futebol brasileiro, embora tenha conquistado em 55, e depois não foi campeão em 56, 57, 58. 58 foi depois, né? Afinal foi Bosque e Flamengo no final do ano. Mas ele não foi campeão em 56, 57. Mas era um técnico importante, podia ter sido escolhido. O que eu acho que acontece em relação ao Feola não é tanto a questão do preconceito com o estrangeiro, embora pudesse ter havido, mas é uma questão de quem mandava na seleção. Porque o Avelange assume a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, e ele entrega o comando da Seleção Brasileira de Futebol para o Paulo Machado Carvalho, Paulo Machado de Carvalho, que era diretor do São Paulo. Uhum. E era diretor do São Paulo. E o São Paulo tinha sido campeão paulista. Né? Uhum. Porque o Feola foi criado no Estudantes Paulista, e o Estudantes Paulista foi incorporado pelo São Paulo em 1977, e o Feola passa a ser parte integrante do São Paulo Futebol Clube, campeão paulista em 48, 49, 53 é Jim Lopes, 48, 49, e aí ele trabalha na comissão técnica do Bela Gutmann, que tinha sido parte do elenco da comissão técnica da seleção húngara de 54. O Gutmann sai da Hungria depois da invasão soviética e vem trabalhar no Brasil. Ele trabalha no São Paulo. E o Feola bebeu muito dessa fonte. Então, o fato de o Feola ter trabalhado no time do Paulo Machado de Carvalho, ter trabalhado com o Bela Gutmann e de o São Paulo ter sido campeão paulista, chamou muito a atenção do Paulo Machado de Carvalho, que quis levá-lo para a CBD. E o Avelange não se opôs. Podia haver resistência pelo Solis ser paraguaio? Podia. Mas acho que a relação política era mais ampla, que a relação de proximidade com o Feola, de confiança que o Paulo Machado de Carvalho tinha no Feola, era maior. Então o Feola foi escolhido, mesmo não tendo sido técnico de 57. Ele foi assistente do Bela Gutmann na conquista do São Paulo contra o Corinthians. Tá? Eu acho que é mais por aí. E tem outra coisa também do Feola, que além de ser um homem de confiança, digamos assim, do Paulo Machado de Carvalho, ele era um cara que não era centralizador, né? Porque o Brasil vinha de uma experiência do Flávio Costa, que era o técnico de 1950, né? Que era um cara que mandava em tudo, né? Na seleção. Sim. E como existia esse trauma de 50, o Paulo Machado de Carvalho, o João Avelange, eles quiseram fazer meio que tudo diferente, né? Então, assim, quiseram fazer uma coisa mais... que houvesse uma participação maior, né? Foi a primeira vez, se não me engano, que o Brasil teve uma comissão técnica, né? Sim. Antes era só o treinador e fim de papo. O cara que escolhia todo mundo, mandava, né? E, assim, a relação do Feola com o Paulo Machado, como você frisou aí, a questão da confiança, né? Tinha essa confiança, e depois tinha a questão de ser um homem que não era centralizador. Ele diz, o Feola era um cara que todas as decisões que ele tomava em conjunto com o Paulo Machado de Carvalho, até ele ouvia o Carlos Nascimento, que era o supervisor, ele ouvia o próprio médico, né, o Wilton Gosling. Era um cara que a decisão final podia ser dele, mas ele ouvia todo mundo, inclusive os jogadores. Ele era um cara muito aberto, né? Eu acho que foi uma figura muito importante
o Feola, né, na seleção de 58. Como é que vocês viam a questão de Pelé naquela Copa do Mundo, né? Que Pelé surgindo ali, jovem, me corrijam se eu estiver errado. Pelé ainda é o jogador mais jovem a jogar, a fazer um gol na Copa do Mundo, não é isso? Sim, sim. Né? Numa Copa do Mundo que foi um jogo contra o País de País Gales. de Gales. Brasil, inclusive o Brasil, o País de Gales está voltando agora da Copa do Mundo. O Brasil eliminou o País de Gales naquela Copa de 58. Então, depois de 58 para cá, o País de Gales está voltando. A presença de Pelé Pelé prometeu ao pai que seria campeão, e logo na primeira Copa do Mundo tá lá ele sendo campeão com 17 anos, sendo uma das revelações, a revelação da Copa, o craque da Copa. Ele tem uma além dele, qual é o jogador que teria uma importância ali para a seleção brasileira no aspecto de levar e conduzir a equipe para a conquista do título? Porque era peso demais colocar naquele momento ali, nas costas de Pelé, um título, a responsabilidade para ele, embora, tecnicamente, ele tenha assumido essa responsabilidade. Eu acho que, assim, desde 2014 eu falava uma coisa que eu continuo acreditando muito. Não se é campeão do mundo tendo as únicas referências do ataque em garotos de 21, 22 anos. E isso passa muito pela derrota de 2014. A derrota de 2014 passa muito por isso. O craque do time era o Didi. E o Didi tinha 29. E você tinha o Garrincha com 23. O Pelé se machucou antes da Copa. No jogo contra o Corinthians no Pacaembu. No jogo contra o Corinthians no Pacaembu, o Pelé se machuca. Então, é difícil você dizer que o Pelé começou reserva porque era reserva. Ele começou reserva porque era reserva e porque ele estava machucado. Sim. Inclusive, desculpa interromper, PVC, foi uma aposta, né, do Wilton Gosling. Em princípio, quando o Pelé se machucou, houve até dúvida, né, se iam conseguir levar Pelé para a Copa ou não. E o Wilton Gosling bancou. Ele disse, não, vai dar para levar, ele só não vai poder jogar os primeiros jogos, né? No início da Copa ele não tem condições, mas mais à frente ele vai ter, né? Continua aí, PVC. E aí ele entra contra a União Soviética nos 3 minutos mais incríveis da história do futebol, segundo escreveu o Gabriel Hanot. E a seleção ganha por 2-0. Logo depois ele faz o gol da vitória contra o País de Gales, do goleiro Kelsey, do Arsenal, do Mel Charles, o zagueiro que toma o lençol do Pelé, que não é bem um lençol, né? A bola passa meio na frente do peito do Mel Charles, e ele finaliza e faz 1-0. Mel Charles, irmão do John Charles, que era o grande jogador do País de Gales e que não jogou porque estava machucado. John Charles era centroavante da Juventus da Itália. Tem essa sorte também, né? A União Soviética... Gales tirou jogador machucado, tem esse aspecto, mas o Pelé era o Pelé. E o Feola conhecia o Pelé. E o time já tinha jogado com o Pelé em 57. Ele fez a estreia contra a Argentina no amistoso no Rio de Janeiro. Então tinha uma situação de ser parte daquela equipe. As pessoas falam muito assim, hoje em dia ninguém torce mais para a seleção brasileira, preferem os clubes. Naquela época também. O jogo que o Pelé se machucou, Brasil e Corinthians, a torcida no Pacaembu gritava Corinthians. Inclusive revoltada porque o Feola não tinha convocado, antes da convocação final dos 22, ele convocou 33. E nesses 33 não estava o Luizinho, que era o craque do Corinthians, né, PVC? Então, isso, assim, havia uma revolta da torcida corintiana com a seleção e com a comissão técnica da seleção também, por isso. Né? É isso. Agora, isso é uma coisa que existia e continua existindo. O cara vai sempre preferir o clube à seleção e não é no Brasil, é no mundo inteiro. Perguntando para o torcedor do Barcelona se ele quer ver o Xavi na seleção ou no Barcelona. Com certeza. Se ele queria ver. Pois, com certeza. O PVC, outra coisa que me chamou a atenção foi a questão da classificação do Brasil para essa Copa. Né? O Brasil teve... É muito engraçado, assim, que eu me lembro que em 93, quando o Brasil perdeu para a Bolívia, aquele jogo lá em La Paz, que foi o Echeverria que fez aquele... fez aquela coisa, o Brasil pela primeira vez perdeu uma Copa do Mundo, uma eliminatória, foi o maior carnaval e tal.
aquele ano ali foi o primeiro ano, se eu não me engano, que teve uma eliminatória com jogos de corridos, né? Todo mundo enfrentar todo mundo. E antigamente, veja, final dos anos 80, Era um grupo. anos 90, era grupo, Era um grupo. né? Era um grupo. Era um grupo. Então, o Brasil se classificou para esse jogo, para essa Copa do Mundo 58, com um jogo contra o Peru no dia 13 de maio, ou 13 de abril de 57, empatando com o Peru em 1-1 e vencendo o Peru no jogo seguinte por 1-0. O outro time que estaria no grupo era a Venezuela, que certamente o Brasil passaria. Mas a Venezuela, a Venezuela desistiu. Então era mais um elemento para as pessoas se desconfiarem da seleção brasileira, né? Porque se já vinha de duas Copas que não agradavam e pega uma eliminatória se arrastando para se classificar para uma Copa do Mundo 58 e enfrenta a União Soviética, que era campeã olímpica antes da Copa do Mundo, era sobrava desconfiança no futebol brasileiro. É mais ou menos, não vou dizer esse ano não, mas todas as vezes que o Brasil chega numa Copa do Mundo desconfiado, sempre Acaba se dando bem. se dando bem. Tem essa tradição, né? Tem essa tradição. Como eu sempre estou desconfiado, eu estou sempre otimista, então, no caso. Levando em conta essa. O que é que você me diz, assim, em relação a fazendo esse paralelo com a questão da classificação do Brasil? E outra coisa que eu queria pontuar aqui também para quem está nos ouvindo, naquela época de 58, cara, a quantidade de jogos que a seleção tinha num ano era muito pouco, cara. Era muito pouco tempo para preparar. Acho que era 3 partidas por ano, né? É uma coisa um pouco que acontece que reflete até hoje. Você sabe que há muito tempo eu falo, seleção não é momento, seleção é continuidade. E eu sofro toda vez que eu digo isso, porque sempre tem alguém que vai dizer, não, seleção é momento. A seleção brasileira sempre teve períodos do ano em que ela se reunia, jogava 3, 4, 5, 8 jogos, como por exemplo em 56, pela primeira vez na história, a seleção viajou para enfrentar seleções europeias, foi fazer uma excursão à Europa, enfrentou Itália, Turquia, Inglaterra, perdeu da Inglaterra, Gilmar pegou pênalti, e depois ela se dissolvia e só voltava no ano seguinte. Então, nesse contexto, é natural que a gente dissesse, seleção é momento. Você jogava uma vez por ano. Você se reunia, jogava 3, 4, 5, 6 jogos e só voltava a jogar no ano seguinte. Seleção em 80, 79, para ser preciso, quando o Judite Coutinho se apresenta para a eleição da CBF e ganha a eleição do Heleno Nunes, que era o almirante ligado à ditadura militar, o Judite ganha com a proposta de fazer a seleção permanente. O que era a seleção permanente? Era uma seleção que jogasse todos os meses. Não é que ela fosse morar junto na mesma casa, todo mundo escravizado, sempre no mesmo lugar. Não é que você fosse tirar os jogadores do clube e eles não fossem jogar mais no clube. É que você jogaria todo mês a mês. Nesse cenário, a seleção passa a ser continuidade, com a observação do momento para você saber, apareceu um jogador aqui que eu tenho que trazer para cá pro meu grupo. Mas ela passou a ser continuidade. É incrível que isso faz 40 anos e a gente continua repetindo que seleção é momento. Que é uma coisa do passado, é mais antiga. E a gente continua escravo desse cenário. Eu acho que em 58 era um pouco seleção era momento porque você convocava para ir para a Copa do Mundo e treinava 3 meses. Ia preparar o time. Que tinha tido mudança de técnico. O Pelé estreou em 57 sob o comando do Silvio Pirillo. Então era um outro time, era um outro técnico, era outro tudo. Era outra coisa. Mas eu fugi da tua pergunta, né? Não. Faz parte de um contexto, né? Faz parte de um contexto. Porque, assim, toda vez que a gente... Eu tenho essa leitura sua, sabe? Assim, de, é momento, mas também existe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Tite. Tite tem eu acho que talvez Tite tenha sido o primeiro treinador, se vocês têm aí vocês que são da época de 1958 devem lembrar mais do que eu. Eu acho que Tite tenha sido o primeiro treinador a ficar no cargo de treinador da seleção brasileira de uma Copa para outra, depois de ter perdido.
Depois de ter perdido uma. Depois Sim. Tele, né? Tele, não, mas Tele foi, Mas o saiu e Tele tem uma voltou, né? diferença. O Tele Tele saiu e tem voltou, 3 né? passagens. O Tele tem 3 passagens e acontece um fenômeno curiosíssimo, que é o seguinte. Toda vez que eu falava que o Tele tinha 3 passagens, alguém me mandava uma mensagem dizendo: você está errado, o Tele tem 2. Não, o Tele tem 3. Porque o Tele foi técnico de 80 a 82. Vou acender essa luz aqui, peraí. Tá. De 80 a 82. Aí acabou a Copa contra a Itália, ele foi para a Arábia Saudita. Aí a seleção jogou em 83 com o Parreira. Em 84, a seleção só fez 3 jogos sob o comando do Edu, irmão do Zico, e tinha sido vice-campeão brasileiro como técnico do Vasco. Em 85, contratou o Evaristo de Macedo. O Evaristo fez 6 jogos, perdeu 2 e foi demitido depois de uma derrota para o Chile. E o Tele, que estava na preparação para a eliminatória como comentarista do SBT, estava no Brasil, pediu autorização para o clube dele e assumiu a seleção para os 4 jogos mais amistosos da eliminatória. A eliminatória termina e ele volta para a Arábia Saudita e só volta a ser técnico da seleção para a terceira passagem dele a partir de 12 de março de 86, depois da eleição que escolheu Otávio Pinto Guimarães como presidente da CBF. Então são 3 passagens. O Tele foi o técnico na Copa seguinte, de 82. Ele perdeu 82 e foi o técnico de 86. Mas ele não ficou os 4 anos, diferentemente do Tite. Sim, do Tite. Quem Verdade. ficou? O Zagallo ficou de 70 para 74, mas venceu 70. Então o Tite é, de fato, o primeiro técnico que tem o ciclo completo depois de uma derrota em Copa do Mundo. É o Tite. Eu fiquei nessa nossa conversa aqui de momento e tal, e de revelação de jogador e tal, e eu falei de Pelé. Eu fiquei imaginando e fazendo uma comparação aqui na minha cabeça a pressão que existe de um treinador de futebol hoje do Brasil em termos de convocar um craque como Pelé, em relação à pressão que deveria existir em 58, ou talvez nem existisse, ou havia uma pressão totalmente interna da CBF em relação a Pelé, por exemplo. Eu me lembro de 2010, que foi a pressão em cima de Neymar e Ganso para Dunga levar os dois, né? Que foi as vésperas da Copa do Mundo, e Dunga disse que não levaria. Existia essa coisa, essa áurea em termos de Pelé, que tinha que convocar, o Fiola tinha que colocar o Pelé na Copa do Mundo de 58? Ou era só uma coisa dos tempos de hoje? Fernando, você tem alguma apuração que diga que sim? Eu acho que não havia pressão para levar Pelé, não. Pelé era um jovem, né, que estava se destacando no Santos, tinha estreado, como o PVC lembrou aí, contra a Argentina, uma derrota, inclusive, a Argentina ganhou 2-1, o gol do Brasil. Camisa 13. Camisa 13. E depois um outro jogo com a Argentina, que o Brasil o ganhou ou empatou, Pelé fez gol de novo, fez os 2 gols, foi 2-2. Com a camisa 8. Essa aí eu não sabia, com a camisa 8. E, assim, e depois, como o próprio PVC falou, assim, a seleção não jogava com tanta frequência, né? Teve esses jogos aí com a Argentina, acho que foi pela Copa Roca, né, PVC? Isso. Né, pela Copa Roca. E quando o Feola assume, isso aí não tinha sido o Feola, tá? Em 57, o Feola não era técnico. Era Silvio Perillo. Silvio Perillo. Silvio Perillo. O Feola assume a seleção em fevereiro de 58, né? Então, assim, ele conhecia o Pelé porque era de São Paulo, via o Pelé jogando no Campeonato Paulista pelo Santos, né? Em março, o Santos, no torneio Rio-São Paulo, ganhou do América 5-0. O Pelé parece que fez 2 ou 3 gols, não lembro agora, acho que 3 gols. E foi enaltecido pelo Nelson Rodrigues, né? Inclusive foi Nelson Rodrigues o primeiro a chamar Pelé de rei, né? Apesar de na Copa, ele depois dos 5-2 do Brasil na França, os franceses passaram a chamar Pelé de Le Roi de futebol, né? O rei do futebol. Mas primeiro foi o Nelson Rodrigues, depois desse 5-0 do Santos no América do Rio, o Nelson Rodrigues já falava de realeza, né, de um menino de 17 anos. Então, assim, mas mesmo assim não havia essa pressão. Eu queria até voltar com o PVC, aquela questão de mesclar
a experiência, com a juventude, né, PVC? Você falou que o Didi tinha 29 anos, falou do Garrincha, que eu acho que tinha 26, mas a gente tinha Newton Santos, né, tinha Zito, né, Zito que era assim, um cara que tinha uma influência muito grande sobre o Pelé, né, Pelé via o Zito como um conselheiro, então era uma seleção que Pelé foi muito bem acolhido, porque ela era... Eu comparo a chegada de Pelé à seleção de 58, mais ou menos, muito mal comparando, com o Ronaldinho em 94, que não chegou nem a jogar. Mas se Ronaldinho, que depois se tornou Ronaldo, né, o fenômeno, se Ronaldinho tivesse entrado na seleção na Copa de 94, ele também não sentiria tanto peso, provavelmente, como o Pelé não sentiu. Por quê? Porque tinha jogadores muito mais experientes ali na seleção. Como o Pelé teve o Didi, o Newton Santos, o Zito. Então, eram jogadores que meio que a responsabilidade não era do Pelé, entendeu, Marcelo? A responsabilidade era um desses caras. Não sei se o PVC concorda. Não, e além do que, você tem um nível de pressão de opinião pública que era muito menor. Sim. Outro dia, o cara que me promoveu, a Nelson Rodrigues, do século XXI, disse que a gente crescia lendo Nelson Rodrigues. Não, o Nelson Rodrigues não tinha uma penetração nacional. Sim. O Nelson Rodrigues tinha uma penetração regional. O Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro sente saudade do Brasil a partir do Meia. Não tem nada mais provinciano que isso. Desculpa, cara. Ele é pernambucano, pô. O brasileiro sente saudade do Brasil a partir do Oceano Atlântico, não do Meia. Então, a pressão era diferente, era de outra natureza. Você tinha a torcida do Estado, o Pelé tinha uma representatividade já. Esse episódio que se atribui ao Nelson Rodrigues é um pouco confuso também, porque o Armando Nogueira também escreve que no jogo contra o América, ele, Armando Nogueira, pela primeira vez foi ao vestiário conversar com o Pelé e perguntou ao Pelé: quem é o melhor meia esquerda do Brasil? Não, quem é o melhor centroavante do Brasil? Quem é o melhor centroavante do Brasil? E ele responde: eu. E o melhor meia esquerda? Eu também. E é nesse jogo contra o América. Então ele tem um nível de entendimento do Rio de Janeiro já sobre o Pelé, mas não tem a pressão de hoje das redes sociais, da televisão, das emissoras de rádio. O cenário era muito diferente. Eu gosto de contar uma história. Em 2008, 2009, acho que 2008, a gente fez um programa especial sobre a Copa de 58, um Loucos pelo Futebol, na ESPN. Era ótimo esse programa. Eu lembro dele. E a gente levou o Braga Júnior, que foi narrador da Copa de 58. E o Marcelo Duarte perguntou para o Braga Júnior: Braga, vocês, como é que era Rindas? Porque Rindas era o local, a cidade onde o Brasil se concentrava, perto de Gotemburgo, onde jogava a primeira fase até a semifinal. E o Braga falou assim, lembro direitinho, e o Braga é um puta cara de gente boa, mas ele falou de um jeito que é muito incrível, assim, sabe? Porque ele trabalhava para a Rádio Pan-Americana, que era a rádio do Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho. Aí ele vira e fala assim: Rindas? A gente não ia para Rindas. A gente só ia para Rindas quando acabava o dinheiro. Aí a gente chegava lá, batia na porta e dizia: Doutor Paulo, acabou nosso dinheiro. Nessa condição, qual era a chance do Marechal da Vitória virar o Marechal da Derrota? Nenhuma. Era ele que pagava meu salário. Isso é muito assustador no sentido de que essa nossa profissão tão maltratada, tão judiada, de jornalista que não escala jornalista, é impressionante isso. Ela sempre foi um pouco amadora, sabe? Eu sou jornalista profissional. O Braga era jornalista profissional, mas numa época em que jornalista era profissional mais ou menos. Ele virou Marechal da Vitória, e eu acho que ele virou Marechal da Vitória com mérito. Mas não tinha nenhuma chance de ele ser um Marechal da Derrota, nem que perdesse. Porque ele pagava o salário dos caras. Então é muito doido, assim. E essa era a mídia da época. Não era a pressão de hoje.
Então não ia ter. A torcida do Corinthians gritava Corinthians. Quando o jogador do Corinthians machucou o Pelé. Não era, pô, tá quebrando o Pelé, caramba, nós vamos pra Copa do Mundo depois de amanhã. Não era isso. É verdade. Uhum. Verdade. Olha, eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes eu queria ver se eu tinha condições de ler os comentários, cara. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É bom, né? Passou um monte Botar aqui, cara. O problema é que eu tô com um probleminha na minha tela. Não sei se você vai conseguir aí. Eu vi um cara Fernando. dizendo PVC o melhor. Pois é, cara. Não, uma enciclopédia. Não lembro quem foi aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, vai procurando aqui que eu tenho uma questão para falar que o PVC falou aí, da questão do número da camisa do Pelé. Um jogo ele entrou de 8, outro entrou de 13. A questão da camisa 10 foi por acaso, né? Em 58. Foi um jornalista uruguaio que provavelmente conhecia o Pelé de amistosos do Santos e tudo mais, e que o Brasil não mandou a numeração, e a numeração foi feita de maneira aleatória, de modo que era Castilho número 1, Bellini número 2, Gilmar dos Santos Neves, o goleiro número 3. É muito engraçado que por anos e anos e anos e anos a gente estreou Filhol, goleiro da Argentina número 5, John Claude, goleiro da Argentina número 8, depois Filhol em 82, goleiro da Argentina número 7, e aí sem se dar conta que o goleiro do Brasil na primeira Copa conquistada era o número 3. Por uma questão aleatória. Os argentinos, essa numeração parece que era porque era por ordem alfabética, né? Ordem alfabética, 7, 8, 8, 2. A do Brasil foi por aleatoriedade, porque o cara tinha que numerar, então ele pegou e foi numerando, e por acaso ele conhecia o Pelé e botou o 10. O Eduardo... E lembrando que o Pelé estava na reserva quando ele recebeu a 10, né? Se não me engano, ele estava na reserva, né? Quando ele recebeu ele era reserva. O Garrincha era 11, o Zagallo era 7, o Didi era 6. Esse negócio do Garrincha 11, o Zagallo 7, parece coisa para confundir o marcador, né? Mas não era por ter sido aleatório. Daniel Silvio Barbosa, boa noite a todos, excelente resenha, abraços em especial para o meu querido PVC, Daniel Silvio de Fortaleza. O Zé Arthur está perguntando aqui o seguinte, meu Zé Arthur, amigo meu de colégio, a gente estudou junto, pede ao PVC para escalar o time do Hexa. Quais os 3 maiores jogadores pernambucanos de todos os tempos? Jogando pela seleção? Do Hexa qual? O Hexa, a seleção brasileira que vai jogar a Copa para o seu time, para ser campeão. Qual seria? Ou ele que é o Hexa do Náutico? Não, acho que não. Ele é alvirrubro mesmo. Ele é alvirrubro. Eu não sei se ele está falando do Hexa do Náutico ou se é Hexa da seleção. E quais Lula, Gena, Mauro Fraga e Clóvis, Salomão e Ivan, Nado, Bita, Nini e Lala. Sensacional. Pode parar. Olha que eu sou alvirrubro, eu não saberia. Se bem que em 68 o Nado já não estava mais, né? Mas o time clássico do Náutico do Hexa é com o Nado. Exatamente. Depois era Miruca. E quem foi jogar no São Paulo. E quem é o campeão brasileiro de 87? Não, tô brincando. Essa pergunta não vai entrar aqui, São os pelo dois. amor de Deus. São os dois. São os dois, tá? Senão começa a polêmica aqui. Me diz uma coisa. Então, não é pela polêmica, não. Eu acho que tem que considerar os dois. A gente passou 100 anos discutindo qual era o campeão carioca de 1907, até que a justiça que deu o ganho de causa para um e para outro, e para o outro e para um, até que ele decidiu que eram os dois. Eu só sei quem é campeão carioca de 1936, Fluminense e Vasco, porque eu li o asterisco ali. O importante é você passar informação. Não é a discussão disso. O importante é você passar informação. Quem nasceu em 88 precisa ter o direito de saber o que aconteceu em 87. Então eu não posso decidir que é o Flamengo. Eu acho que o legítimo é o Flamengo. Porque o dia 13 de dezembro de 87 eu fui ver a final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Inter. Mas do ponto de vista do regulamento é o esporte. Então eu não posso negar nenhum nem outro. Entendi. Por mais que a justiça diga que é só o esporte, eu digo que são os dois. O PVC, aproveitando, mandaram uma pergunta aqui perguntando quem é maior, Messi ou Maradona? E aí eu vou encaixar mais uma pergunta. O camisa 10, esse clássico camisa 10 que a gente até comentou aqui, feito como o Pelé e tantos outros que nos encantou nos anos 80 e 90, ele ainda existe? Existe, mas é assim, não precisa ser 10, né? Sim. O Messi é 30. Mas foi 10 muito tempo, né? Foi. Sim.
e eram 10 ponta direita. Era, verdade. Jogou na direita para dentro. O 10, esse negócio de 10 clássico é engraçado, porque existem dois tipos de 10. E no futebol brasileiro, eles derivam da diagonal do Flávio Costa. Aí nós vamos voltar para a Copa de 50. Porque a numeração no futebol brasileiro começa em 1948, justamente pela proximidade da Copa. A numeração no futebol começa em 1933, 32, um jogo Manchester City e Everton, em que os donos da casa jogam de 1 a 11 e os visitantes de 12 a 22. Mas a numeração em si no Brasil começa em 48. E é um tempo em que o Flávio Costa faz o WM, um WM torto, que ele chamava de diagonal. Então, se você fazia a diagonal pela direita, o teu lateral direito era o 2 e o teu ponta de lança era o 10. Não, ao contrário. Se o teu diagonal era pela direita, o teu lateral direito era o 4, o teu zagueiro central era o 2, o teu ponta de lança era o 10. A diagonal assim. Então, o homem que era o meia esquerda era mais ofensivo do que o 8, que era o meio armador. Nos times, ao contrário, a diagonal pela esquerda, o 2 era o lateral direito, o 4 era o lateral esquerdo, e você fazia a diagonal de um modo que o 8 era o homem mais avançado. Por isso que você tem times como o Palmeiras de 72, que o ponta de lança era o Leivinha e o Ademir da Guia era o 10 meio armador. E outros times como o Santos do Pelé, que o meio armador era o 8, o Mengalvio, e o ponta de lança era o 10 do Pelé. O 10 clássico qual é? O Rivelino do Corinthians, o Gerson no São Paulo, e o Gerson foi 8 no Botafogo, ou o 10 é o ponta de lança Pelé. Então, tem situações que o 10 é o segundo atacante. E tem situações que o 10 é o Ganso, que organiza. Então não tem um 10 só, são dois. Acontece que hoje, como diz Jürgen Klopp, o camisa 10 é o pressing. É a capacidade de recuperar a bola o mais perto possível da área adversária com a defesa adversária desguarnecida. É a pressão. É a capacidade de recuperar a bola mais rápido. Isso vira o número 10. Mas você tem 10. Você acha que ainda existe essa mística da camisa 10, PVC? Porque a gente vê, sei lá, foram grandes, né? Pelé, Messi, Maradona, sei lá, outras seleções. Na Inglaterra, hoje ainda tem essa tradição pelo 10? Na Inglaterra, a mística é do 7. Que era do Stanley Porque o maior Matthews, 7 né? da história foi o Stanley Matthews. Então você vê Kenny Dalglish, Kevin Keegan, Cristiano Ronaldo, grandes sets da Inglaterra. Mas tem 10 é Pelé, 10 é Maradona, 10 é Messi, 10 é Ronaldinho Gaúcho. Rivelino. Rivaldo foi 2 vezes 10 no Brasil em Copa do Mundo. Isso. Agora, tem grandes jogadores que não vestem a 10. E hoje está pelo menos importante. Qual é o número da camisa do Haaland? Nem sei. Qual é? De Bruyne. É 17. Hoje a questão da numeração, ela meio que virou, vamos dizer assim, futebol americano, não tão, né? Assim, coisa não tão importante, né? Na questão e quem virou isso foi a Inglaterra. A Inglaterra. Quem mudou isso foi a Inglaterra. A Inglaterra, quando criou a Premier League, passou a fazer número e nome, imitando os Estados Unidos, para você ter um número atrelado ao jogador, porque é marketing daquele jogador. Exato. E a gente trouxe isso. Né? A gente trouxe o Guga está perguntando aqui, o que falta para o futebol pernambucano revelar craques como Ricardo Rocha, Rivaldo e Juninho Pernambucano? Isso aí é uma coisa que é uma outra discussão que vai até para uma outra live. Sai completamente da Copa de 58. Sai completamente da Copa de 58. Eu queria até puxar esse assunto que o PVC falou. Tinha o Pernambucano na Copa de 58, que era o Vavá, né? Que era o Vavá. É muito importante. Vavá. Exatamente. Muito importante. Eu queria que o PVC fizesse uma leitura aí pra gente em relação à forma como a seleção de 58 jogava. Como é que ela jogava de forma tão ofensiva, né? Que praticamente não foi vazada e fez 5 contra a França, 3 gols de Pelé, 5 contra a Suécia na final, um jogo decisivo. Né? Teve o tomou 4 gols. Tomou 4 gols, exatamente. Como é que a seleção brasileira jogava para ser uma seleção tão... Você coloca ela como um carrossel, a seleção brasileira de 58, um carrossel assim? Não. Não, né?
Não, a de 70 é muito mais carrossel do que a de 58. 58, né? A de 70 tem muito mais mudança de posição do que a de 58. A de 58 tinha muita bola no pé. Se eu tenho a bola, eu não vou tomar gol. Eu acho que é mais por aí a questão. E o jogo passava muito por bola no Didi, pé. né, PVC? É, Passava Pode muito ter pelo cadência. Didi, pelo Zito, né? de ditar o ritmo. O meio campo ditava o ritmo e fazia a bola chegar na frente. E aí era muito forte. Agora, não era carrossel. Era um 4-2-4. Muita gente diz que começou o 4-3-3 ali. Em 2004, assisti uma palestra do Parreira com base em desenhos que ele tinha em casa. E ele mostrou um desenho dele e um desenho do Zagallo. E no desenho do Parreira, o Zagallo já era o terceiro homem de meio campo. E no desenho do Zagallo, ele era um ponta esquerda. Mais ofensivo do que defensivo. E em 62, o desenho do Zagallo é do Zagallo aí sim, terceiro homem de meio campo. Embora em 58 ele já fizesse o retorno, ele se via mais como um ponta. Ele se via mais como um ponta. Fazia, mas ele se via mais como um ponta. Então eu prefiro chamar de 4-2-4, embora estivesse em construção 4-3-3. Não dá para você determinar. Eu não sei se você concorda. Eu diria que o Brasil era 4-2-4 quando estava com a bola no ataque. Quando perdia a bola, virava um 4-3-3, porque o Zagallo ajudava muito o Nilton Santos. Ele descia. Quando o Brasil perdia a bola, o Zagallo descia muito. Tanto é que na final, quando o jogo estava 1-0, acho que estava 1-1, a Suécia quase fazia 2-1 num cruzamento que teve para a área, e quem tirou, o Gilmar já tinha sido batido, e quem tirou a bola do gol foi o Zagallo. O Zagallo estava embaixo da barra fazendo uma defesa. Então, assim, era um cara que quando o Brasil estava sem a bola, ele recuava. Então, acho que, de repente, quando o Brasil estava sem a bola, passava para o 4-3-3. Né? E quando estava com a bola, aí sim, 4-2-4, porque, de fato, o Zagallo estava lá na frente. Eu fico muito com o desenho do Zagallo, que o Parreira mostrou naquela palestra, para pensar que ainda era no 4-2-4. É muito difícil você dizer em qual momento o sistema mudou. Porque você fala assim, a gente escala o Santos de Pelé com Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito Calvé, Dorval Miguel Coutinho, Pelé e Pepe, como se fosse um 3-2-5, um WM. E, na verdade, você conversa com todos os jogadores e é um 4-2-4. Então, começou quando? Uma vez eu perguntei para o Nelsinho Batista, numa hora da vez, você já escalou o seu time com 3 zagueiros e ninguém percebeu? Ele falou, o que mais acontece é isso. Então, é difícil você determinar. Não existe uma data em que o sistema acontece, entendeu? Sim, sim. É um processo. É verdade. É igual envelhecer. Você não envelhece amanhã de manhã. É um processo. O PVC, e eu queria também passar essa bola para Fernando. Acho que teve uma pergunta aí do internauta e a gente acabou passando em branco. Foi a questão do melhor jogador. E aí eu vou abrir um pouquinho o leque da nossa conversa, não de 58, mas para uma contemporaneidade. Até porque toda vez que vai se escolher o melhor do mundo, tem sempre essa pergunta. Recentemente saiu uma lista aí, e é evidente que lista sempre causa polêmica, e colocou, acho que, eu não me lembro agora, eu sei que Pelé ficou em quinto, quarto, sei lá, quarto, não sei? Aí eu vou colocar para ficar uma coisa mais restrita. O Messi chega a ser esse jogador, mais jogador do que o Pelé, já chegou a esse ponto de ser o mais jogador do que o Pelé? O Messi é mais jogador do que o Maradona? Ou vocês acham que isso não é uma comparação que não tem mais cabimento por questões de tempo, de épocas diferentes? Jesus Cristo sempre vai ser Jesus Cristo. Você não vai tirar ele do altar. Pelé, mal comparando, o Pelé é o Pelé. Não adianta você discutir. É muito difícil escrever sobre Pelé. Eu sempre ouvi muito cedo que era muito difícil escrever sobre Pelé. E depois eu senti na prática que era muito difícil escrever sobre Pelé. Porque todo mundo já escreveu sobre Pelé. E o que você vai escrever de novidade sobre Pelé? Aí o Pelé fez 80 anos em 2020.
e pediram pra gente fazer um texto sobre Pelé. E eu fui caminhar e fui pensando no texto e o texto veio, assim, do nada. E eu escrevi um texto sobre Pelé a partir da temática Pelé, o goleador. E eu escrevi. E eu gostei muito, é muito difícil escrever sobre Pelé, e eu gostei muito do que eu escrevi. Virou uma vinhetinha no Sport TV, e eu adorei o texto que eu escrevi. Eu falava do número de gols que ele tinha feito, depois eu brincava com o rei. E dizia, uma coisa que eu incorporei para mim, até porque o texto é meu, eu posso tomar conta dele. Sabe o que é ser rei? Eu escrevi. Sabe o que é ser rei? Ser rei é passar 60 anos ouvindo que Di Stéfano pode ser melhor do que Pelé, que Maradona pode ter sido melhor do que Pelé, que Messi pode ter sido melhor do que Pelé, que Cristiano Ronaldo pode ser melhor do que Pelé, pode ter feito mais gols do que Pelé. E a comparação é sempre com Pelé. Isso é ser rei. 60 anos sendo comparado com quem pode ter sido ou pode vir a ser melhor do que você. E um detalhe, Isso o é ser cara rei. parou de jogar há quase 50 anos, né? Parou de jogar há quase 50 anos e a gente ainda está comparando sempre com Pelé, né? Exato. Então, assim, cara, o Pelé é Pelé. Pelé é Pelé. Quando ele fez 80 campeão anos... do mundo, né, PVC? Agora, eu do Messi, eu dei muita sorte com o Messi. Muita sorte com o Messi. Eu fiz muito jogo do Messi no estádio. Muito. Eu fiz Brasil e Argentina em 2007 em Maracaibo. Eu fiz Brasil e Argentina em Belo Horizonte em 2008. Eu fiz a final da Champions de 2009, Barcelona e Manchester United em Roma. Eu fiz a final de Barcelona e Manchester United em Wembley em 2011. Eu fiz Real Madrid e Barcelona em 2011 no Bernabéu. Eu fiz em 2012 Barcelona e Real Madrid em Barcelona. Eu fiz muito jogo do Messi. Muito jogo do Messi. Muito. Copa do Mundo 2014, final da Copa, eu estava no estádio. Eu fiz muito jogo do Messi no estádio. Muito. Então eu costumo dizer que o Messi é o maior jogador que eu vi na minha vida no estádio. E eu vi Maradona no estádio. Cara, Só que eu vi Maradona no estádio no final da carreira. Eu vi Maradona no estádio em São Paulo e Sevilha, ele jogando pelo Sevilha. Eu vi Maradona no estádio no Boca e River em 96, ele pelo Boca Juniors. Mas ele já não era o Maradona dos 25 anos que eu vi jogar, mas eu não vi no estádio. Maradona então o Messi é o maior jogador que eu vi no estádio. Uhum. Eu acho que teve aquele jogo aqui do Brasil e Argentina no Arruda, se não me engano, em 93. Foi um amistoso antes do Brasil jogar e viajar para a Copa do Mundo. O Brasil já tinha conseguido a classificação. E eu acho que foi o Messi que estava nesse jogo. O Messi que estava no banco de reserva, ou não? Não, 94 não. Acho que foi 93, 94. Eu acho que era um amistoso. Não, o Messi não jogava no 93, 94. Então não é. Então tinha alguém aí, alguém vai me Não, corrigir nem Maradona aí. tava. Maradona também não tava. Tinha alguém famoso nesse jogo. Tinha alguém famoso Não, mas não tinha nem Maradona nem Messi. O Messi estreou. O Messi estreou em 2005. Não, mas ainda Messi tem não. Tinha Maradona ainda. Então tinha Maradona. Mas não jogou no Arruda. Não, ele mas não jogou no Arruda. Ele não chegou a jogar não. Ele voltou pra Copa. Ele voltou pra Copa. Ele não chegou a jogar, mas eu acho que ele estava no banco de reserva. Alguém que está aqui na live vai me corrigir. Tinha alguém nesse Ali tinha jogo... Batistuta. Não sei, Ali tinha Batistuta. O Alexandre Doca, que é um amigo meu, está perguntando a mim aqui qual é o nome do zagueiro que quase tira Pelé da Copa do Mundo de 58. Ari Clemente, do Corinthians. Ari Clemente. Pronto, beleza. Que 8 anos depois foi campeão pelo Bangu. Se fosse a pergunta de quem quase tirava Zico da Copa do Mundo de 86, eu acertaria na hora, que foi o Márcio Nunes, pelo Bangu. Coincidência é um Bangu também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se alguém vai falar aqui a respeito do jogo do Brasil e Argentina. Já pega a relação, já. Peraí. Foi 2 gols do Bebeto. Nesse jogo. 2 gols do Bebeto. Maradona não jogou. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem uma foto de Maradona no banco do Arruda. Pronto, foi Maradona. Então não foi Messi, não. Mas ele não jogou. Eu misturei. Não jogou. Ele ficou no banco do reserva. E eu tava lá. Tava no Arruda. PVC,
qual é a hora aí? Qual é a hora aí? Eu tô sem hora aqui, hein? Pra não te atrapalhar teu... São 9h23. são 9 horas. A gente fica mais uns 10 minutos. 10 minutinhos para você ser liberado. Vou passar a bola pro meu amigo Fernando Rego Barros para ele fazer alguma pergunta ou alguma observação. Olha, já que a gente está perto de acabar, vou sair um pouquinho da Copa de 58, perguntar para o PVC o que é que ele está achando da seleção de Tite e quais as reais chances que nós temos, na sua opinião, PVC. Eu acho o Brasil candidato. Eu não acho o Brasil favorito. É uma diferença fundamental. Acho que hoje essa Copa não tem um favorito destacado, mas o Brasil é um candidato. A gente acha lindo quando você olha para o vôlei e pensa que em 81 o Brasil sofreu para ganhar o Sul-Americano feminino em Santo André contra a seleção do Peru. O Brasil nunca vencia o Peru. Depois o Brasil nunca vencia Cuba. Depois o Brasil virou potência bicampeã olímpica no feminino. E no masculino, tricampeão olímpico. E se você voltar para os anos 60, o Brasil era absolutamente inexpressivo. Essa evolução do vôlei brasileiro a gente acha sensacional. Nossa, como o vôlei brasileiro se transformou, né? Agora, quando você percebe que a Bélgica, que você tem 5 melhores jogadores do mundo eleitos semana passada, tem um francês, um polonês, um belga, um egípcio e um senegalês, aí a gente acha uma porcaria, porque assim o Brasil agora corre mais risco contra Senegal, contra Egito. Como assim o Brasil se complicando contra o Egito? Claro, se o lateral direito do Paris Saint-Germain é marroquino, é natural que o Marrocos tenha mais conhecimento do jogo. E o craque do Liverpool é egípcio, normal que ele vai levar conhecimento pro Egito. Eu aprendi uma frase que eu incorporei, que eu adoro falar, que é o seguinte: você sabe qual é a única coisa do mundo que quando você divide, aumenta? Não. Conhecimento. Boa. Boa. É a única coisa do mundo que quando você divide, aumenta. Se você dividir um pão, ele se divide em 2 pedaços menores. Se você dividir uma laranja, ela se divide em 2 fatias menores. Se você dividir conhecimento, ele se espalha por nós 3. Verdade. E você está com os 3 com conhecimento que só um tinha antes. Então é natural que se o De Bruyne joga com o Guardiola, a Bélgica vai ganhar conhecimento. E vai ser mais difícil ganhar da Bélgica. Então hoje essa Copa do Mundo tem 8 candidatos ao título, diria. Basta dizer que a Itália, campeã da Europa, não vai para a Copa. Não vai. Você tem Brasil, tem Argentina, tem França, tem Alemanha, tem Espanha, tem Inglaterra, tem Holanda, que podem ganhar a Copa. O PVC, a gente tem uma tradição já nas últimas Copas da campeã na Copa seguinte fazer um papelão, né? Fazer uma péssima campanha. Das últimas 5, 4 caíram na fase de grupos. Exatamente. Verdade. Qual a tua expectativa para a França em novembro e dezembro desse ano? Na Copa? A França tem um problema de vestiário importante, porque desde que o Benzema voltou, perdeu-se a hierarquia do vestiário. Ninguém sabe quem manda no vestiário. E isso está se refletindo em resultados ruins nos últimos tempos. A França sempre foi uma gangorra, uma montanha-russa. Quarta colocada em 32, terceira em 36, fora da Copa em 90, 94, campeão do mundo em 98, eliminada na fase de grupos 2002. Vice-campeão do mundo em 2006, eliminada na fase de grupos 2010. Quartas de final 2014, campeão do mundo 2018. Eu acho que é uma seleção que vai brigar pelo título e ninguém tem mais jogador do que a França. O Brasil equilibra, mas ninguém tem mais jogador do que a França, desde que ela tenha um grupo coeso. E nesse momento ela não tem. E tá em cima, cara, né? eu tenho uma raiva da França, cara. Quando eu vi aqui pesquisando essa Copa 58, fiquei olhando ali a partida do Brasil 5,
França. Porra, como eu queria ter visto isso. Eu só vejo o Brasil perder para a França, cara. Eu tenho um trauma da França. Inclusive, eu confesso a você, meus amigos, eu já falei isso para todos os meus amigos, já escrevi texto sobre isso. E tá liberado para PVC se quiser citar algum texto seu. Eu já fiz uma greve quando o Brasil foi eliminado em 86 de não comer pão francês por causa daquela derrota no México. Eu fiquei tão revoltado que eu disse para minha mãe, eu não vou comer mais pão francês. Mas só durou 5 dias. Eu não resisti. Não resisti. Tua expectativa para Neymar, para a gente fechar, que foi uma pergunta do Arthur aí, eu também estava querendo saber disso. Tem um monte de gente torcendo para ele não fazer gol na Copa do Mundo agora. Tem eu aqui, ó. Agora que o Brasil vai não sem nenhum gol do Neymar. Eu também, cara. Ele politizou a Copa, cara. O time tá fazendo um bom trabalho para ninguém politizar a Copa, para ninguém se manifestar durante a seleção. Ele podia se manifestar a Copa, se manifestar. É verdade, verdade. Ele se manifestar. Trouxe a política para dentro da Copa do Mundo. Porque quando ele falou que é o primeiro gol dele na Copa pro Bolsonaro, ele trouxe a política para dentro da concentração da seleção. Exatamente. Enfim, eu só tô vendo ele mais, pelo menos eu tô vendo ele mais, para não dizer que eu sou chato e pego no pé dele, eu tô vendo ele mais, eu tô vendo ele mais coletivo nessa menos caicai. Eu sempre falei bem, ele se concentrou em fazer uma Copa do Mundo e ele vai fazer uma Copa do Mundo. Eu também acho, eu tenho essa impressão. Ele ficou puto pelo que o Lula falou semana passada e foi trazer meteu o pé pelas mãos. Não estou dizendo de apoiar o candidato dele, que não é o meu, mas assim, ele pode apoiar do jogo. Cada um vota em quem quiser. Só que ele trouxe para dentro da seleção brasileira a questão da eleição, depois da eleição. Então, nesse ponto, eu acho que ele cometeu um equívoco. Exatamente. E para fechar, eu tinha prometido para ser a última pergunta, mas agora vai ser a última. Quem seria o treinador da seleção brasileira pós-Tite? Eu acho que hoje ou é Abel Ferreira ou é Mano Menezes. Mano? Porque... Mano? Sério? O Dorival Júnior é eterna seleção? Não, eu não, assim, eu tô surpreso por você ter falado do Nano, porque a passagem de Mano na seleção foi meio conturbada, né? Ele terminou com o último jogo dele, ele foi campeão. Sabe o que acontece que eu acho uma loucura? É que a gente pensa no técnico da seleção de acordo com a próxima semana. O Dorival Júnior é o melhor exemplo disso. Sim. Se o Dorival ganhar o Brasil e a Libertadores, ele é técnico da seleção. Se ele perder um dos dois, que no caso agora é Libertadores, ele não é técnico do Flamengo. Não pode ser assim. O brasileiro tem isso. Verdade. Não pode ser assim. Então, assim, se você vai ter resistência pelo técnico estrangeiro, mas o melhor trabalho hoje é do Abel. Então pode ser o Abel Ferreira. Agora, do ponto de vista do conhecimento teórico, eu acho que o Rogério tem um conhecimento teórico muito grande, mas o Rogério não conseguiu se firmar como técnico ainda. Eu não acho que o Mano esteja no momento de voltar para a seleção e eu acho que ele não vai voltar. Mas conhecimento teórico ele tem. E eu acho que o nosso grande déficit é teoria. Você vê quando o Fernando Diniz vai no Bem Amigos e pergunta para ele sobre o que é jogo de posição. E ele respondeu, mas antes ele diz assim, inseguro, ele diz, eu sou mais da prática do que da teoria. Cara, você já imaginou um executivo de uma multinacional dizer, olha, isso aqui eu não vou conseguir te explicar porque eu não tenho bem a teoria? É difícil. É complicado. Você já imaginou o Guardiola responder isso? Não dá. Então assim, e o Diniz é muito bom, só que a nossa cultura, ela é toda boca a boca. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Cultura não tem nada a ver com inteligência, tá? Tem um cara em São Paulo, que atrás do Allianz Parque ele trabalha numa empresa de laboratório, e ele já me contou algumas vezes que ele usa uma máquina para fazer exame laboratorial, e a máquina, toda vez que chega uma máquina nova, ela chega com uma falha, e ele tira o parafuso
porque o parafuso não encaixa direito. Ele lixa as 4 partes do parafuso e o parafuso encaixa e a máquina funciona. Isso é inteligência. Isso é inteligência. O que é que esse cara, que é um gênio, nunca fez? Ele nunca mandou um relatório para a empresa que faz a máquina e disse: preciso que você faça a curvatura meio grau a menos para o lado. Isso é cultura. O que a gente tem é que se você vai no treino do Fernando Diniz, você sabe que ele tira meio grau. Mas se ele não falar para ninguém, não vai estar escrito em lugar nenhum. E a gente vai ter gerações e gerações e gerações que nunca vão saber disso. Porque não está escrito em lugar nenhum. Essa é a diferença do técnico brasileiro para o técnico português, para o técnico alemão, para o técnico francês, para o técnico italiano. Está documentado. O que o Mano tem em relação a isso? Não estou dizendo que ele tem que soltar na seleção, não. Eu acho que não é o Dorival. E eu acho um pecado se for o Dorival por ter vencido os torneios. Eu acho que é muito merecido se for o Dorival, porque o dirigente da CBF acha que ele é o mais preparado. Aplaudo. Se for por convicção, eu aplaudo. Se for por repercussão, vai dar errado. Vai dar errado, com certeza. E o que o Mano tem em relação a outros, como o Rogério tem também, mas o Rogério não acho o Rogério maduro, o Rogério não conseguiu se livrar do jogador que ele é. O que esses caras têm, mais do que outros, é a teoria. Porque o Rogério foi estudar na Inglaterra, porque o Mano foi estudar em Portugal. E o que os portugueses conseguiram fazer foi juntar a teoria com a prática. Exato, exato. PVC, queria te agradecer a tua participação. Agradecer demais o papo, agradecer a nossa troca de figurinha aí durante a semana para essa live. Mais uma vez, se quiser mostrar novamente o livro aí, se tiver nas tuas mãos aí, mostra aí pra galera. Fresco. Tá, e diz onde é que tem para vender. E reforço pra galera que meu amigo Fernando Barros está aprontando um sobre a Copa do Mundo 58. PVC, a palavra é tua, muito obrigado, hein? Show de bola. O Estrela tem no www.letrasdobrasil.com.br. PVC, muito obrigado também. Eu que agradeço. Assim que esse meu livro sair, você vai ser um dos primeiros a receber, tá? E vou escrever no blog, pode deixar. Jóia, obrigado desde já. E a gente espera que ele saia um pouco antes da Copa ou logo quando a Copa começar. Vamos torcer aí para que a gente consiga finalizar esse livro o mais rápido possível. O PVC, o PVC, eu digo a Fernando o seguinte: se o livro sair antes da Copa, beleza. Se sair durante a Copa, beleza também. Agora, se o Brasil for campeão, qualquer dia é dia. Se o Brasil for campeão, você escreve o do Hexa. Escreve o do Hexa, exatamente. Pessoal que está acompanhando a gente, muito obrigado. Até a próxima live. A gente avisa quando tiver a próxima, hein? Valeu, Nando, obrigado, hein? Valeu, PVC, obrigado. Valeu, PVC. Tchau, tchau. Bom jantar, valeu. Hein? Bom jantar, bom jantar. Valeu. Tchau. O momento vai dar certo. Vai. Valeu. Tchau.